Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da TV SBU. Hoje, na cobertura do 4º dia do Congresso Internacional de Urologia, que está acontecendo em São Paulo. Tenho o prazer de entrevistar aqui o meu amigo Hildebrando. Meu nome é Rui Mascarenhas, sou médico urologista, membro da Comissão de Comunicação da SBU Nacional. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Você comentou aqui no Congresso sobre a utilização do microultrassom de alta frequência. Mais uma ferramenta que nós temos para poder utilizar durante a biópsia de próstata. O ultrassom de alta frequência, ele, diferentemente dos ultrassons convencionais, ele tem 29 MHz, enquanto que os outros têm 9. Isso acaba gerando uma imagem de qualidade melhor. E a gente tem, assim como na utilização da biópsia target da ressonância com a classificação de Pirhard, nós temos a classificação de primos. Fala um pouquinho sobre essa classificação de primos. Você está utilizando isso na prática lá em Fortaleza, né, Hildebrando? Conta pra gente como tem sido essa experiência, como tem sido os seus resultados. É isso mesmo, Rui. Primeiro, satisfação estar aqui falando com você. Eu sou Hildebrando Mota Filho, urologista de Fortaleza. E a gente teve a grata satisfação de iniciar nessa tecnologia. E o Primus, ele é uma escala que ele tem a mesma capacidade, acurácia da escala de Pirhard para a detecção de tumor clinicamente significativo. O microultrassom, ele me dá uma definição de imagem da microanatomia da próstata e isso permite criar padrões de tecido prostático normal e de tecido prostático com alta suspeição de tumor clinicamente significativo. Então, a escala que vai de 1 a 5, de forma semelhante à escala do Pirhard, e primos 1 e 2, muito baixo e baixo risco de câncer de próstata clinicamente significativo, primos 3, risco intermediário, e 4 e 5, alto e muito alto risco de tumor de próstata clinicamente significativo. Importante dizer que essa escala ela já foi validada, existem estudos na literatura que mostraram não inferioridade entre o Primus e o Pirhard. Então, é uma ferramenta a mais que a gente tem no diagnóstico de precisão das lesões suspeitas na próstata. Isso permite que a gente consiga auxiliar de forma bem importante nesse diagnóstico de precisão. Perfeito. E aproveitando a tua experiência com biópsia de próstata, vamos falar de um hot topic, vamos falar de um tema aí extremamente discutível que está movimentando as revistas científicas na urologia, que é a discussão entre biópsia de próstata transretal versus transperineal. A nossa prática clínica diária é a utilização da biópsia de próstata transretal, habitualmente. De algum tempo para cá, a biópsia transperineal virou o padrão ouro, segundo o guideline europeu, sendo que não haviam estudos randomizados e recentemente tiveram 3 estudos, sendo que em relação à sociedade americana ainda há uma opinião em aberta. Eles ainda não se posicionaram em relação a transperineal realmente ser o padrão ouro. Obviamente que isso é uma opinião de expert, mas eu queria saber a tua opinião em relação a essa discussão. Isso é um tema realmente bem interessante, algo que a gente tem discutido muito e estudado. É importante que a gente entenda cada tipo de biópsia e possa entender o que vai ser melhor para o diagnóstico para o paciente. A biópsia transretal, quando você faz uma biópsia transretal, você sai de um ambiente que é contaminado para a próstata. Tá? Então, isso, não tem dúvida que isso aumenta a chance de você ter uma complicação infecciosa. Para você evitar complicações infecciosas numa biópsia transretal, existem algumas estratégias e existe, inclusive, uma recomendação da Sociedade Americana de estratégias para evitar infecção numa biópsia de próstata. São 3 estratégias. O que é que ele fala lá? Ou você faz uma biópsia transperineal, ou você faz uma profilaxia aumentada, então, ou seja, que é isso que a gente acaba fazendo na prática clínica, é você usando mais antibiótico, usando 2 drogas diferentes. Tá? O que ele coloca lá é você usar fosfomicina com quinolona ou você usar fosfomicina com a cefalosporina de mais amplo espectro. Entendeu? Então, ou seja, imagina aí, você está aumentando a profilaxia, usando mais antibiótico para evitar a infecção. E a terceira opção
é o uso do suave retal antes da biópsia para guiar a profilaxia. Da mesma forma, nessa estratégia, você vai usar bastante antibiótico e, às vezes, antibiótico de amplo espectro, dependendo do que aquele paciente especificamente tem na flora. Então, veja que, para você evitar infecção numa biópsia de próstata, você tem 3 opções. Ou você faz transperineal, ou você usa profilaxia de antibiótico aumentado, ou você faz um suave retal. Tá? Então, assim, faz muito mais sentido quando a gente pensa em prevenir infecção, você partir para uma via de biópsia que seja mais segura. Qual o ponto? A questão são 2 em relação à transperineal. Uma é a questão de curva, mas isso não é muito, tá? A gente, urologista, que está habituado a fazer biópsia transretal, pega de forma muito fácil fazer uma biópsia transperineal. Eu acho que o fator mais limitante para a nossa realidade brasileira é a questão do custo, tá? Porque aí sim, isso impacta de forma, assim, importante, porque tem uma barreira. Você precisa do material, não é o mesmo material. Você precisa de um material específico para você fazer uma biópsia transperineal. Em resumo, biópsia transperineal tem vantagem em relação à infecção e risco de sepse, e tem uma outra vantagem, seria o acesso ao ápice prostático e também a lesões na zona anterior e na zona de transição. Tá? Quando você faz uma biópsia transperineal, você entra de frente na região do ápice e de frente na região da zona de transição e zona anterior. Quando você faz uma biópsia transretal, você vem de baixo, você pegar uma lesão na zona de transição, por exemplo, você tem que transfixar a uretra. Risco de infecção, risco de sangramento. Então, assim, é basicamente isso daí. Bom, muito obrigado. Assim, a gente realmente é um assunto que está sendo amplamente discutido no meio urológico. A gente imagina que nesse resto de primeiro semestre e segundo semestre devam sair outros artigos randomizados, até para poder gerar meta-análise e a gente conseguir ter algum nível de evidência. E assim, é algo realmente que está movimentando as discussões no meio urológico. Muito obrigado pela sua opinião. Muito obrigado, Delbrando, meu amigo urologista lá de Fortaleza. Prazer ter tido você aqui. E se você gostou dessa entrevista, se inscreva aqui no Portal da Urologia, dê o seu like e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado. Satisfação minha, Rui, estar aqui com você. Você é um grande amigo. E, bom, vamos que o congresso ainda não acabou. Verdade.